Estão aqui 4 mini computadores que podem ser utilizados como um computador normal para aquelas tarefas aborrecidas, Word, PowerPoint, Excel e por aí fora, ou podem ser utilizados de forma mais gira para podermos ter o nosso servidor, por exemplo, de Proxmox com Home Assistant, ou Casa OS, ou PNSense, pfSense, OpenWRT, Grafana, ou tudo em simultâneo. Tudo coisas giras e muitas mais que eu vou partilhar também contigo. Performance diferente, preços diferentes. Bora lá espreitar. Vamos começar com o Ace Magic Vista V1, que é o mais pequenino do grupo. Parece este Mac Mini. Atenção que a construção é toda de plástico, não é metal como o Mac Mini. À frente tem aqui um botão on e off, duas portas USB 3.2 10 GB, atrás duas portas USB 2.0, um HDMI, um DisplayPort e suporta até 2 monitores. Tem uma ligação Ethernet 1 GB, um processador Intel N150 4 cores, acabadinho de sair, 16 GB de RAM e podemos ir até aos 32 GB. Tem 512 de armazenamento que podemos fazer upgrade. Mas atenção que o disco é SATA e não NVMe, como nós estamos habituados a ver. Depois vamos passar aqui para baixo para o DreamQuest Pro Plus. É bem maior que o Ace Magic Vista. A construção é metálica, mas só aqui à volta, porque em cima e em baixo é plástico. Tem um botão on e off. Do lado tem 4 portas USB 3.2 10 GB, uma slot microSD. Atrás tem 2 portas Ethernet gigabit, 2 saídas HDMI e um DisplayPort. Ele suporta até 3 monitores e tem USB tipo C, que também suporta saída de imagem. Tem carregamento rápido através do USB tipo C e também transferência de dados. O CPU é o mesmo que o Ace Magic V1, um Intel N150 com 4 cores, tem 16 GB de RAM, podemos ir até 32 e 512 GB de armazenamento M.2 SATA. No entanto, tem ali uma slot extra para podermos colocar o SSD NVMe. Agora vamos até ao Shui Larkbox S, que tem um tamanho entre o DreamQuest e o Ace Magic. Por fora ele é metálico dos lados, plástico em cima e em baixo. Por cima tem estes gráficos aqui mais direcionados para gaming e para aqueles que querem uma máquina que, para além de tudo aquilo que a gente falou na intro, também jogue jogos a sério. Este que está aqui e este que está aqui, USB tipo C 4.0, ou seja, Thunderbolt, podemos ligar uma gráfica externa. Portanto, não é uma coisa assim tão limitada como os dois anteriores. O transformador é quase do tamanho do PC, mas nós podemos ligar através do USB tipo C. Se o nosso monitor tiver uma entrada USB tipo C, apenas precisamos desse cabo porque ele passa a alimentação, dados e imagem. Aqui à frente tem este botão on e off, tem duas portas USB 3.2, duas portas USB tipo C, sendo que uma delas é a porta Thunderbolt 4. Só fazer aqui um achego aqui nas especificações não indica porta Thunderbolt 4. No entanto, este CPU que está aqui, que é um i3, suporta Thunderbolt. Eles nas especificações falam numa Full Feature USB tipo C. Eu parto do princípio que eles não tenham limitado a porta às velocidades de Thunderbolt, mas aí depois partilho contigo na avaliação individual, porque eu vou testá-lo com uma gráfica externa, tal e qual como vou testar este que está aqui. E partindo do princípio que funciona, tal e qual como outras máquinas que nós já vimos aqui no canal, podemos ligar, por exemplo, uma 5090, que acho que é um overkill, mas uma 3080, que eu tenho aí uma delas, ou uma 3060, ou mesmo 4060, aquela que tu quiseres, uma gráfica ou mesmo do lado da AMD, para podermos ter uma performance muito superior em termos de edição de vídeo, ou mesmo em termos de jogos. Aqui atrás tem duas portas USB 2.0, tem uma Ethernet gigabit, duas portas HDMI, pode ligar até 3 monitores, sendo que um deles é através de uma porta USB tipo C. O CPU é o Intel i3 1220p com 10 cores, 16 GB de RAM, mas pode ir até aos 64 e tem 512 GB de SSD, mas podemos ir até 1 TB. Eu gostei bastante da forma como o interior do Larkbox S está. Tudo bem protegido, tem uma placa metálica de proteção entre os componentes, a tampa é plástica, mas tem aquela parte metálica atrás, portanto, muito top. E dos 4, acho que é o mais fixe de todo. Tirando uma situação que eu vi aqui, que é não precisar de parafusos para aceder ao interior deste Shui que está aqui, que é o U-Box. Ele é todo feito de plástico, mas não é um plástico fuleirito, acho que está a agir sensivelmente do mesmo tamanho do Shui Larkbox, é um pouco mais alto apenas. Todo de plástico branco, como tu estás a ver, e tem este desenho porreirinho. À frente tem este botão on e off, tem duas portas USB 3.2 10 GB, uma porta USB tipo C 4 Thunderbolt e esta é, sem precisar de fazer testes nenhuns, Thunderbolt
4. Portanto, vamos conseguir ligar aqui uma gráfica externa e se queres saber qual é o tipo de performance que vamos ter, aguarda que eu daqui a uns dias partilho contigo. Tem também a saída de áudio e depois atrás tem duas portas Ethernet 2.5 gigabits cada uma saída HDMI, uma saída DisplayPort. Suporta até 3 monitores, sendo que um deles fica ligado na porta USB tipo C4. Tem também uma porta USB 3.2 e uma porta USB 2.0. O CPU é um AMD Ryzen 5 6600H, 16 GB de RAM, mas podemos ir até 64 GB. Tem um SSD de 512, mas podemos colocar dois discos até 2 TB cada. E para abrir, como eu te disse, é o único que não precisa de parafusos. Eu retiro esta tampinha aqui de cima, depois tem aqui dois encaixezinhos que eu tenho que colocar os dedos e puxar esta para cima e tenho acesso a fazer os upgrades tanto à RAM como o SSD. Estão aqui 4 máquinas que podem ser interessantes para quem anda à procura de um setup, principalmente para aqueles que querem ter um mini servidor em casa. E para aqueles que querem correr programas depois para controlar a rede, existem aqui o Dreamcast e o U-Box. Tu consegues ver que tem duas portas Ethernet. Isso significa que, para além de ser o teu servidor, pode funcionar também como o teu router, em que tu podes virtualizar em Proxmox, para além de todos os serviços que tu quiseres, também o software que tu queres correr no teu router, como OPNsense, pfSense, OpenWRT. Vou tentar deixar alguns links lá em baixo, porque nós já fizemos aqui a instalação de todos eles, já demos aqui uma aproximação, portanto poderá ser uma sugestão muito porreira. Em termos de performance, temos aqui dois que estão ao mesmo nível, que é o Ace Magic e o Dreamcast, tem o mesmo CPU, um Intel N150, que é um quad-core, e depois temos aqui estes dois da Shui, que sendo um AMD e o outro Intel, estão os dois mais ou menos no mesmo patamar. Estamos a falar de o dobro da performance deste que está aqui. Geekbench, eles têm cerca de 3.000, aqui estamos a falar com 6.000 e... não, cerca de 7.000 de score, e aqui mais 500, 7.500. Isto em multicore score. Em termos de Word, tu não vais notar diferença deste tipo de máquina para este tipo de máquina. Portanto, para quem quer uma coisa mais básica, estes dois estão aqui, pode ser uma coisa interessante, mas para quem quer uma coisa que dê para mais situações, estes dois estão interessantes também. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Mas dá uma espreitadela nos links que eu vou deixar lá em baixo para os preços deles, porque a nível de preço tu não vais ver o dobro do preço com o dobro da performance que eles têm. Muito pelo contrário, o preço até é justinho e acho que num caso ou outro, um destes até é mais caro do que um destes que está aqui. Dá uma espreitadela lá em baixo. Eu espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.